movimento começou em São Paulo contra o aumento na tarifa do transporte coletivo. Se espalhou pelo Brasil, conquistando novos adeptos e assumiu outras reivindicações. Agora não é só protesto contra o transporte coletivo, mas também contra as precárias condições de saúde, educação e segurança, contra a impunidade, a corrupção e os gastos superfaturados para a Copa do Mundo de Futebol. Hoje no programa Conexão Brasília nós vamos conversar com o cientista político Vitor Amorim de Ângelo para entender um pouco do que está acontecendo no cenário político nacional e quais as possíveis consequências de toda essa mobilização da sociedade civil. Vitor, prazer em tê-lo novamente aqui no programa Conexão Brasília. E eu começo essa nossa entrevista fazendo a seguinte pergunta: o que essas vozes que estão nas ruas hoje, elas estão querendo dizer? Bom, primeiro eu agradeço pelo convite novamente. Eu acho que querem dizer muita coisa, né? Mas sintetizando, eu acho que é uma crítica a tudo o que está aí. E essa é uma grande virtude, mas também o maior problema dessas mobilizações, porque uma vez que se luta contra tudo o que está aí, é difícil saber exatamente quando o movimento é vitorioso, né? Porque é uma luta contra a Copa do Mundo, contra os políticos, contra os partidos, a corrupção. Então, se a gente ficar apenas na corrupção, como acabar com ela, né? Isso é um processo longo, né? Custoso, que envolve o conjunto da sociedade, incluindo os partidos. Então, eu tenho a impressão, nesse momento, de que as mobilizações expressam isso, uma luta contra tudo que está aí. Embora ela tenha começado com uma reivindicação contra o aumento do preço das passagens em São Paulo, né? Ela, à medida que se espalhou pelo Brasil, ela foi ganhando novas bandeiras. E por que, na sua opinião, na sua avaliação, esse protesto ele foi ganhando novas bandeiras? Porque ele se espalhou nacionalmente. Aí a questão é, por que é que ele se espalhou pelo Brasil? Porque vivemos um momento de grande insatisfação, que não se reduz à questão da passagem. Então, o aumento do preço da passagem em 20 centavos na cidade de São Paulo, ele é um ponto de partida, uma espécie de start. Só que depois você tem uma repressão muito violenta da polícia militar em São Paulo, e aí entra a questão dos direitos humanos, do combate a manifestações que muitas vezes são legítimas. Isso se espalha pelo Brasil em movimentos de apoio àquele ocorrido na cidade de São Paulo. Então vão entrando aí todas essas questões que você mencionou no início. Certo. Agora, me diz uma coisa, a direita ou, vamos dizer, a oposição, como muitos dizem, ela de uma certa maneira se apropriou desse movimento, porque a gente percebe que a oposição estava um pouco sem palanque, né? Estava um pouco sem voz, né? Você acredita que ela acabou se apropriando desse movimento, que antes, né, quando ele começou, que era o movimento pelo passe livre, ele não tinha qualquer conotação de oposição ao governo federal. E hoje a gente vê que hoje muitos desses protestos eles estão concentrados em cima da figura do governo federal. Você acredita que a oposição, que estava sem palanque, ela acabou se apropriando desse movimento? Eu entendo que sim, mas não apenas uma oposição política, essa de partidos políticos, e muito menos uma oposição política de partidos de direita ou conservadores. Por exemplo, vamos pegar os partidos de extrema esquerda, né, como, sei lá, o PSOL ou o PSTU, né? São partidos que fazem oposição ao governo Dilma e, no entanto, tentam se apropriar dessas bandeiras que estão aí nas ruas para pegar um pouco do capital político dessas mobilizações. É claro que não é uma apropriação conservadora, e nesse sentido você tem razão. Quando a direita, os setores sociais e políticos mais conservadores se apropriam dessas bandeiras, eles não só tentam se apropriar do capital político das ruas, como inverter um pouco as bandeiras. Então, ao invés de bandeiras mais à esquerda, como por exemplo a instituição de um passe livre, né, para o transporte público, então você passa a ter luta, por exemplo, contra a diminuição da maioridade penal, que não foi até hoje uma questão importante no conjunto da esquerda, seja na sociedade, seja na política. Porque nós tivemos aqui em Vitória, regionalizando um pouco a questão, nós tivemos aqui em Vitória, né, e não faz muito tempo, protestos de estudantes, né, contra o reajuste nos preços das tarifas de ônibus, né, que ocuparam também as ruas, né, e a percepção da sociedade civil era um pouco diferente, né, inclusive taxando como baderneiros que estavam impedindo o direito de ir e vir. E agora, né, de uma certa maneira, né, esses protestos estão sendo enxergados com mais simpatia. Isso, no caso, é a conjuntura atual, quer dizer, problemas com relação à corrupção,
com a má utilização do dinheiro público, com determinadas ações do governo federal, do Congresso? Você acredita que tudo isso contribuiu para que houvesse essa mudança? Eu acho que sim, tem tudo isso que você mencionou, mas uma questão interessante é a cultura política um pouco enfim, da nossa sociedade, né? A nossa formação política, a maneira como nós enxergamos a política. Então, um aspecto muito interessante de tudo isso que está acontecendo é isso que você mencionou. Se há alguns meses atrás a repressão da polícia militar a estudantes da UFES que lutavam contra o aumento do preço das passagens era vista essa repressão com simpatia, hoje a mesma polícia militar é acusada por esses mesmos setores de, sei lá, violar os direitos humanos e o direito à livre manifestação. E esses mesmos setores participam dessa mobilização. Aqueles que têm uma postura conservadora na sua vida particular, no seu dia a dia, que assumem uma postura de direita, eles, quando vão às ruas, por exemplo, na semana passada, levantam bandeiras nitidamente de esquerda. Quando eu digo é interessante do ponto de vista da cultura política, porque há uma dissociação muito evidente entre o que nós fazemos na nossa vida privada, no nosso dia a dia, e aquilo que está na esfera pública. Então, nós esperamos do Estado moralidade, né, ética, nenhuma corrupção, enquanto na nossa vida particular, isso não são questões colocadas. Então, essa dissociação entre a esfera privada e a esfera pública, né, que nós vemos em vários momentos da história nacional, isso para mim é uma questão muito interessante que é possível observar nessas manifestações. Inclusive, nós temos uma pesquisa que foi publicada recentemente pela Fundação Getúlio Vargas sobre essa questão de corrupção e ética, né? E 79% dos entrevistados que foram ouvidos na pesquisa colocaram que dão aquele famoso jeitinho brasileiro para burlar a lei, né? Uhum. Então, você acredita que isso tem a ver? É a isso que eu me refiro, né? Quer dizer, no nosso dia a dia, então a questão ética, ela é vista de uma maneira muito particular, né? Então, se eu dou o jeitinho... É a ética que me convém. E se eu dou esse jeitinho, é porque os impostos são caros, então eu preciso contornar um Estado que me tributa muito, né? Eu preciso me livrar de algumas situações muito difíceis que o Estado me impõe, e aí quando eu olho para os políticos, eu exijo deles algo muito diferente, né? Eu exijo moralidade, retidão, um princípio republicano muito forte, uma capacidade de gastar o dinheiro público, né, com muita diligência. E na minha vida particular, no meu dia a dia, no meu trabalho, nada disso está colocado de maneira muito clara. E essa é uma contradição, né, das pessoas que vão às ruas. Agora, o fato, como você mencionou, desse movimento, ele está com várias bandeiras, né? E também pelo fato de muitos vândalos, né, baderneiros, estarem se aproveitando deste movimento para promover, vamos dizer, um certo descontrole, uma certa convulsão social. Isso, de uma certa forma, pode comprometer um movimento que pode, de repente, fazer o país avançar numa série de questões? É o que eu disse no início. Uma vez que as mobilizações elas não têm uma bandeira muito clara, esse é um problema, né, mas é uma vantagem. Qual é a vantagem? Ela catalisa apoio de todos os lados. A grande questão é que, se você tem tanta gente participando das mobilizações, por bandeiras das mais diversas, não fica tão evidente quem é de esquerda, quem é de direita, quem está dentro, quem está fora, quem de fato está cometendo furtos e quem está se manifestando, né, mesmo que violentamente, porque essa é uma questão muito particular que deveria ser observada. Então, eu entendo, né, que, nesse caso, a presença dessas pessoas é um efeito colateral do perfil que as mobilizações têm, mas é, de fato, um problema, né, porque fragiliza as mobilizações, dá a impressão, muitas vezes, embora isso tenha sido constantemente reforçado que não, de que essas pessoas, essas que cometem furtos, por exemplo, essas que quebram cabines, como a da Terceira Ponte, elas fazem parte, né, daqueles que se manifestam contra, por exemplo, o aumento do preço da passagem. Uhum. Agora, você diria que este é um movimento de classe média? Como muitos têm apontado, colocado aqui, ou não? É muito simplista então, eu já vi fazer várias essa avaliação. análises. Eu já vi várias análises. Uma análise que eu já vi, não foi nenhuma nem duas vezes, é de que é a classe C, né, que está insatisfeita ou temerosa de perder os seus ganhos. Eu tendo a desconfiar um pouco dessa visão, pelo menos nesse momento. Eu acredito que essa classe C, como se convencionou chamá-la, ela ainda não tem propriamente uma consciência política tão forte, não é, de como as questões nacionais podem interferir de maneira negativa nos seus ganhos recentes. E essa classe média, aí é preciso separar
É uma classe média, assim, mas de estudantes, não é aquela classe média padrão politicamente conservadora. Então, nós temos a exemplo das manifestações de junho de 68, né? Por exemplo, a passeata dos 100 mil, no dia 26 de junho de 68, no Rio de Janeiro, presença maciça de estudantes, só que eram estudantes de classe média, né? Aqueles que aderiram à luta armada, por exemplo, dali para frente, eram de classe média, mas estudantes. Então, mesmo nessa classe média, você tem frações de classe e seria preciso separá-las para compreender melhor. Você acredita, com relação à resposta, vamos dizer, que o governo federal, através da presidente Dilma, deu à sociedade, você acredita que essa resposta ela foi um pouco tardia, teria que ter dado essa resposta antes? E como é que você avalia, vamos dizer, o pronunciamento da presidente em relação a essas manifestações? Quando uma presidente da República, ou o chefe de qualquer poder, ele convoca a cadeia de rádio e TV para fazer um pronunciamento nacional, isso minimamente aponta uma importância da pauta, né, que está em questão. Então, no final de semana, quando as manifestações estavam dando a sua primeira repercussão, não se tinha tanta clareza exatamente o que era, né? E aí a presidente Dilma se limitou a dizer que as manifestações eram legítimas. Na segunda, aquele dia que ficou histórico, pela imagem, por exemplo, em Brasília, da ocupação do Congresso Nacional, na terça ela vai dizer que o Brasil acordou grande, né? Então as manifestações elas vão se avolumando, ganhando importância. Na quinta-feira, nós temos numa cidade como Vitória, uma cidade pequena, 100, 150 mil pessoas nas ruas, né? Num movimento que é nacional, que leva milhões de pessoas às ruas. E aí, na sexta-feira, não há mais alternativa, ela precisa fazer um pronunciamento. Então, eu não sei se é cedo ou tarde. Ela fez o pronunciamento quando não dava mais para não fazê-lo. O que eu achei do que ela disse? Ela falou o óbvio, né? Ela propôs algumas questões que já estavam em pauta, são todas questões velhas, como, por exemplo, destinar 100% dos royalties para a educação, importar médicos de Cuba e de Portugal, por exemplo. Essas questões não começaram agora, não são propostas novas, e de um certo voluntarismo. Reunir prefeitos e governadores para discutir o que fazer não mostra que há divergências político-partidárias, de esferas de poder, então não é tão simples assim, não é chamar prefeitos, governadores, juntá-los com a presidente da República, sentar numa mesa e ver o que fazer. Não é tão simples assim, né? Certo. Isso vai ter reflexos em 2014? Pode ter. Inclusive influenciando as possíveis candidaturas que já estão postas aí? Eu acho que pode ter, mas é muito cedo, né? Se a gente imaginar que a última eleição, que não faz tanto tempo, né? Ela faz 8 meses, nós estamos a mais de um ano da próxima. A última eleição foi marcada aqui na Grande Vitória, em alguns lugares do país, pelo símbolo da mudança, e agora você tem essas mobilizações de rua que pedem mudança, mas que não tem a presença desses prefeitos eleitos. Então, a gente encontra uma dissociação entre o que acontece agora e a última eleição. Entre o que acontece agora e a próxima eleição, também pode haver esse divórcio, caso não sejam essas forças, essas bandeiras canalizadas institucionalmente para as eleições do ano que vem. Uma vez que a luta da mobilização é contra as instituições, temos um problema. Agora, esses movimentos, né, eles foram praticamente, vamos dizer, gerados nas redes sociais. O político, no caso, para 2014, que não souber utilizar essas redes sociais, ele está fora do páreo? Não fora do páreo, mas ele está fora de um movimento importante que acontece na sociedade, né? Nós temos uma juventude expressiva, em termos numéricos, eleitoralmente também é um contingente importante. Esses jovens usam das redes sociais, a própria manifestação que nós temos visto nos últimos dias começou em grande parte articulada em redes sociais, então tenho a certeza de que políticos que queiram aumentar suas chances devem usar esse recurso. E ficar mais atento a elas. Claro. Né? Ok, Vitor, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo esgotou, mas vamos, se houver necessidade, retornar com você aqui. Esperamos contar com a sua presença. Claro, obrigado. Eu agradeço também a sua audiência. Lembrando que na semana que vem teremos um novo encontro marcado. Até lá!